Por que todos estão pesquisando sobre o rio Eufrates nos canais de busca? Isso deve ser pelo esvaziamento do rio Eufrates. Várias ruínas antigas em uma caverna foram acessíveis ao longo dos últimos anos, já que o nível de água do rio Eufrates diminuiu significativamente. Algumas pessoas apontam rapidamente para o esvaziamento do leito do rio como um cumprimento das variações sobre o fim dos tempos encontrados na Bíblia. Mas qual é o significado do rio e seu leito? Existem profecias bíblicas que explicam isso. O rio Eufrates, parte fundamental da região do crescimento fértil, é um marco significativo na escritura e um recurso valioso no Oriente Médio, cortando territórios da Turquia, Síria e Iraque. A Bíblia se refere a este rio mais de 50 vezes. No livro de Gênesis, somos apresentados a este rio em particular pela primeira vez. Em Gênesis 2, é afirmado que o rio Eufrates era um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden, de Gênesis capítulo 2 versículo 10 a 14. Este jardim era um local de comunhão entre Deus e o homem. Enquanto as identidades dos rios Pishon e Giron são incertas, os rios Tigre e Eufrates são extremamente reconhecidos. Uma área-chave no mapa do Oriente Médio é o que os geógrafos chamam de crescente fértil, uma faixa de terra fértil que se estende do rio Nilo no Egito até os rios Tigre e Eufrates na antiga Mesopotâmia. Esta palavra, o Mesopotâmia, tem origem no grego e significa o entre rios. Se considerarmos que os rios Tigre e Eufrates mencionados na Bíblia são os mesmos conhecidos hoje, então o Jardim do Éden estava localizado no Oriente Médio. Contudo, o dilúvio descrito na época de Noé foi de tal magnitude que alterou significativamente as características geográficas da Terra. Portanto, o rio Eufrates mencionado no Gênesis pode ter sido modificado ou até mesmo perdido. Talvez os rios atuais, como o Eufrates, tenham sido nomeados em homenagem aos rios pré-diluvianos, assim como vemos cidades modernas nomeadas em referência a locais bíblicos, como Belém na Pensilvânia, nomeada após a cidade judaica. Em Deuteronômio 1, Deus promete dar aos israelitas toda a terra entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías urge ao Eufrates como símbolo do Império Assírio que ameaçava invadir Israel. Existem 2 passagens bíblicas que impedem o esvaziamento do Eufrates. A primeira ocorre durante o julgamento das 7 taças em Apocalipse. Há diversas interpretações deste livro, mas entre os cristãos existe uma diversidade de perspectivas. Por um lado, uma vitória especial é prometida àqueles que leem e meditam em suas palavras. Por outro lado, há advertências contra a alteração do texto. A relevância deste rio nas profecias bíblicas e sua ligação com eventos contemporâneos nos fazem refletir sobre o revelador dos planos divinos na história. O valor que Deus coloca nas informações e revelações deste livro é evidente pelas vitórias e maldições que ele estabelece. É uma chamada à seriedade com o que devemos tratar a palavra revelada. O fato de haver uma maldição para aqueles que acrescentam ou retiram palavras sublinha o cuidado que devemos ter ao interpretar e transmitir a mensagem da Bíblia. Apocalipse capítulo 22 versículo 18 e 19. A Bíblia em Apocalipse fala sobre um dia em que o rio Eufrates secará para dar passagem aos reis do Oriente. Este rio é particularmente mencionado em Apocalipse 16, que faz parte da seção que se refere ao futuro próximo do livro. Para entender Apocalipse, é crucial ter em mente sua estrutura. Apocalipse 1 a 5 refere-se ao presente, Apocalipse 6 a 16 refere-se ao futuro próximo, e Apocalipse 20 a 22 ao futuro distante. No contexto dos eventos futuros, as várias trombetas, selos e taças têm significados profundos. Este símbolo, selos, trombetas, taças, candelabros, o dragão, estrelas, etc., representam diversos eventos e entidades na profecia. As taças, em particular, representam os juízos finais de Deus sobre a humanidade. Estas decisões são tão devastadoras que, se continuam, toda a vida humana na Terra seria aniquilada. Marcos capítulo 13 versículo 19 e 20.
O derramar das 7 taças ou julgamentos marca os julgamentos finais e mais severos de Deus sobre a terra. Estas taças são descritas em detalhes em Apocalipse capítulo 16 versículo 1 a 21. Durante o reinado do Anticristo, a iniquidade da humanidade atingirá seu ápice, atraindo a ira divina. A 7ª trombeta sela os julgamentos das 7 taças. A primeira taça traz úlceras malignas sobre aqueles que aceitaram a marca da besta. A segunda taça converte o mar em sangue, destruindo todas as criaturas marinhas. A terceira taça transforma rios e fontes de água em sangue. Sob a quarta taça, o sol é permitido a queima da humanidade com calor intenso. A quinta taça traz trevas sobre o reino da besta. O sofrimento dos ímpios intensifica-se a um nível nunca antes visto. A sexta taça derramada sobre o rio Eufrates traz o seu esvaziamento, esta derramando a taça sobre o rio Eufrates. O cenário é previsto para uma série de eventos que culminarão na batalha final do Armagedon, Apocalipse capítulo 16 versículo 12. A seca do rio Eufrates e a subsequente batalha do Armagedon estão intrinsecamente ligadas à profecia bíblica. A seca do rio é uma preparação, um prelúdio para uma grande batalha. Este evento serve como um marco, um sinal inequívoco de que o confronto final entre o bem e o mal está prestes a acontecer, culminando em uma era renovada de governo divino e paz. Ao refletir sobre o destino profético do rio Eufrates e a iminente batalha do Armagedon, somos compelidos a considerar as mensagens mais profundas que ecoam através dos séculos. À medida que contemplamos o enigmático desdobramento dos planos divinos, somos confrontados com a fragilidade da existência humana diante das forças cósmicas e espirituais. A narrativa do Eufrates seca e a convergência final entre o bem e o mal nos desafiam a ponderar sobre a natureza de nossa própria jornada e o papel que nos ajuda no eterno equilíbrio entre luz e trevas.